Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Golden Rimé. Muito prazer, eu sou a Golden e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre autoestima. É um assunto um pouco complexo, um pouquinho complicado, mas eu acho que é bom discutir um pouco isso. Existem pessoas que de fato têm uma autoestima mais elevada, só que também tem pessoas que não têm uma autoestima tão elevada assim. E para essas pessoas conseguirem enxergar elas mesmas de uma forma melhor, conseguirem ter confiança nelas mesmas, é um pouquinho mais complicado. E esse é o meu caso também. Assim, são diversos os motivos que podem levar a isso. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma estrutura familiar ótima. Meus pais são muito amorosos comigo, são muito maravilhosos. E eu também tive a sorte de conhecer pessoas muito maravilhosas para serem meus amigos também. Só que eu acho que o que me deixa um pouco para baixo é a parte amorosa. Eu nunca tive um namoro sério, por exemplo. E assim, antes de eu entrar na faculdade até, eu meio que já não atraía a atenção dos garotos. Mas eu meio que consegui criar uma proteção para isso. Meio que comecei a pensar para mim mesma, não, beleza. Eu não sou atraente, eu não sou interessante pros garotos, mas isso não me importa, porque eu também não preciso deles. Beleza. Só que eu acho que na faculdade, assim, você vê as pessoas namorando com mais facilidade, você vê as pessoas saindo, você quer também ter isso. E eu comecei a realmente sentir falta de ter alguém do meu lado. Só que eu acho que isso se intensificou quando eu tive o meu primeiro relacionamento sério. Não chegou a ser um namoro. Não chegou a ser um namoro de fato, porque não teve o pedido e eu pelo menos considero que o namoro começa a partir do momento em que há um pedido, daí os dois se comprometem um com o outro e tudo mais. Só que essa pessoa que eu conheci, a gente saiu por um bom tempo, por cerca de 1 ano mais ou menos, se não me engano. E durante esse período, não, beleza, foi minha primeira experiência, meu primeiro contato com um relacionamento um pouco mais sério. Foi também meu primeiro. Enfim, foram as minhas primeiras experiências envolvendo o relacionamento. Então eu meio que idealizava bastante coisa, só que eu não entendia muito bem como que funcionava de verdade. Por mais que eu teorizasse que devia ser de um jeito, eu meio que acabava aceitando muita coisa. Eu acho que essa parte de acabar aceitando meio que acabou me desgastando até demais nesse relacionamento. Porque eu não conseguia me expressar corretamente. Assim, quando eu tentava falar que algo me incomodava, que eu não estava gostando de alguma coisa, que algo no relacionamento estava me deixando triste, meio que ele respondia de uma forma como se não era pra fazer aquilo, porque tava deixando o momento chato. E era como se todos os momentos que a gente passasse tinha que ser lindos, maravilhosos, como um conto de fadas. Só que era uma mentira. Eu não me sentia bem algumas vezes pra ter aquele momento legal com ele. E muitas vezes era por insatisfação de que eu queria alguma coisa dele, só que eu não conseguia. E eu não podia falar isso. Porque se eu falasse, ele achava ruim, ele achava chato. E também meio que parecia que era culpa minha aquela situação. Muitas coisas me incomodavam naquele relacionamento. E por não ser um namoro, eu também não me sentia à vontade de ficar exigindo coisas dele. E eu acho que isso foi me desgastando, porque tinha várias coisas que me incomodavam, mas eu não sentia que eu podia reclamar, não me sentia no direito, dentre muitas outras coisas. Eu também fui me sentindo muito insegura com relação àquele relacionamento, como se
qualquer hora ele pudesse enjoar de mim e me trocar por qualquer outra pessoa. E isso acabou de fato acontecendo, mas não porque eu pensava assim, porque de fato não era pra dar certo. Só que isso eu só fui perceber depois. O quanto a gente era diferente, o quanto a gente não dava certo. E também a forma como terminou, eu considero que não foi algo relevante pra ele também. Eu acho que isso foi algo que mais me deixou pra baixo com esse término. Porque ele simplesmente tinha uma viagem marcada para o Canadá. Ele ia passar um período por lá estudando, em um projeto e tudo mais. E ele esperou que essa viagem acontecesse para me falar por mensagem que ele não queria mais ser comigo porque ele tinha encontrado uma pessoa com quem quisesse ter um relacionamento sério. E eu recebi isso como se não tivesse valido nada, como se o tempo que a gente tivesse saindo juntos não tivesse significado nada pra ele, como se eu não importasse nada pra ele. Isso me deixou muito pra baixo. Mas passado esse período meio que de luto, meio que da tristeza do término, eu fui começando a perceber o quanto aquele relacionamento não estava sendo bom pra mim. O quanto eu ficava desgastada, o quanto eu ficava chateada por querer alguma coisa e não conseguir, por ele sempre me deixar pra baixo, porque todo mundo tem defeitos, ninguém é perfeito e todo mundo tem suas manias. Só que tinha muita coisa que eu fazia que ele reclamava, que ele falava, não faz assim, deixa. Sabe, como se eu tivesse sido a chata da relação. Só que, pra quem tem uma autoestima baixa, meio que isso acabava sendo pior, sabe? Meio que ele me deixava mais pra baixo ainda. Só que eu só fui perceber isso depois. E eu tentava também suportar aquilo, porque era como se fosse a única opção que eu tivesse. Porque na minha cabeça eu não era atraente, eu não conseguia atrair a atenção dos garotos, nada disso. Então eu meio que projetava uma imagem de mim que, não, beleza, eu consegui ele e foi um milagre pra mim. Então eu tenho que tentar segurar ele o máximo possível. Só que ao mesmo tempo eu pensava, não, ele está saindo com outras pessoas, alguma hora ele vai conseguir encontrar alguém mais interessante e eu vou ficar pra trás. E quando esse término aconteceu, e principalmente da forma como aconteceu, eu meio que usei isso pra confirmar todas essas minhas neuras. Que não, beleza, eu não sou interessante, não sou atraente. Se eu parecer interessante por algum momento, a pessoa vai enjoar de mim alguma hora ou outra e eu vou ser trocada por outra pessoa. E eu percebi o quanto isso tinha me deixado pra baixo. Só que depois de um tempo eu consegui perceber tudo aquilo que estava me incomodando e eu percebi que ele realmente não estava me satisfazendo, ele não estava me deixando feliz, muito pelo contrário. Eu percebi o quanto foi bom terminar aquele relacionamento. E daí eu retomei minha vida, comecei a sair de novo, comecei a conhecer outras pessoas, beleza. E eu consegui ter minha segunda experiência de relacionamento um pouco mais sério. Não chegou ainda a ser um namoro, de fato, porque além de ter sido curto, não teve também um pedido. E foi muito diferente de qualquer outro tipo de experiência que eu presenciei até então. Porque foi uma pessoa que, primeiramente, valorizava muito o diálogo. Então, ele falava tudo que estava incomodando abertamente, tudo que ele sentia, tudo que precisava falar, principalmente relacionado ao que a gente estava vivendo. E ele me estimulava também a falar tudo que me incomodava, tudo que eu estava sentindo. E ele sempre
me questionava sobre o nosso relacionamento, se eu estava bem com o nosso relacionamento. Isso me fez perceber que aquele relacionamento era tão importante para ele quanto era para mim. E isso foi durante todo o período que a gente saiu. E também uma coisa que eu achei que eu brinco até hoje, porque eu não estava acostumada em nenhum momento com aquilo, que todo momento ele falava o quanto era bonita, o quanto eu era interessante, o quanto eu era maravilhosa. Ele sempre falou o quanto eu sou forte também. E, ou seja, ele foi uma pessoa que sempre me deixava pra cima. Em nenhum momento ele me deixou pra baixo. Diferente da minha experiência anterior. E sim, ele sabia de todos os meus traumas, de tudo que eu já tinha vivido, de tudo que eu pensava. E ele fez de tudo pra conseguir mudar isso em mim. Tá certo, eu não consigo ainda ter uma visão super maravilhosa de mim, ter uma autoestima super elevada sobre, mesmo com tudo isso. Só que ele me ajudou muito a me enxergar, me fazer enxergar um pouco melhor. De verdade. E também a viver um pouco mais leve, a não ter todo esse peso pra cima de mim, a não me cobrar tanto de mim mesma. Porque a vida já faz isso com você. A vida já é difícil. Então, você se permitir, se perdoar um pouco, é essencial para conseguir viver nesse mundo. E durante todo o período ele fez questão de demonstrar o quanto era importante para ele, o quanto tudo que a gente estava vivendo era importante para ele. E, acima de tudo, me fazer ficar bem, me fazer me sentir bem. E foi um semestre só que a gente saiu, mas acho que foi um dos melhores períodos da minha vida, talvez. Porque eu consegui encontrar alguém pra me ajudar a ter forças a viver um semestre que pra mim foi muito complicado. Eu até brinco também que ele salvou meu semestre, porque foi o apoio e ele estar ao meu lado que me fizeram conseguir ter forças para superar tudo aquilo, para conseguir ter um pouquinho mais de ânimo, digamos assim, para não, beleza, vou sentar, vou estudar, vou fazer e conseguir passar em tudo que eu precisava. Foi com a ajuda dele. E eu percebi o quanto o relacionamento pode ser leve e gostoso. E isso foi do começo ao fim. Porque mesmo no final, quando ele sentiu que não ia mais conseguir manter esse relacionamento, tanto pelos sentimentos dele terem mudado, tanto por ele se mudar para um lugar mais longe e a gente não conseguir manter esse contato físico mesmo, ele fez questão de deixar claro que não era nada de errado que eu tinha feito ou de nada de errado comigo. Ele fez questão de falar, de deixar claro que eu ainda sou importante para ele, mas que não mais como companheira. Agora ele me vê como amiga. E eu acho que isso foi muito importante para eu conseguir sair desse relacionamento sem abaixar tanto minha autoestima como da outra vez. Porque, é claro, foi muito difícil para mim, porque eu realmente estava começando a gostar dele de verdade. E eu não queria que acabasse ainda. Eu queria que pelo menos durasse um pouquinho mais e tal. Por mais que eu já tivesse a consciência de que mais cedo ou mais tarde ia acabar. Só que pelo menos ter o apoio dele e perceber que aquilo, todo aquele período que passamos juntos, não foi importante só pra mim, que foi importante pra ele também, meio que me ajudou a perceber que realmente eu posso fazer diferença na vida de alguém.
eu posso ser importante para outra pessoa, da mesma forma como essa pessoa é importante para mim. Então, por mais que doesse e doeu bastante ter esse término, ele fez de tudo para que fosse o menos doloroso possível para mim. Claro que tem muita coisa que não dá para controlar, mas ver ele se esforçando, ver que realmente foi algo importante para ambos, meio que agora eu acho que me dá um pouco mais de força para conseguir seguir em frente, para conseguir conhecer outras pessoas e realmente procurar alguém que combine comigo, assim como ele combinou comigo. E procurar algo que eu tive com ele, algo semelhante ou algo melhor. Então, meio que agora eu consigo olhar um pouco melhor para mim mesma também. E eu agradeço muito isso a ele. Então, eu acho que isso é o que eu quero passar com esse vídeo. Não seja tão duro com você mesmo, não se cobre tanto. A vida já faz isso com você, já faz isso por você. E também o meu intuito com esse canal é que ele se torne um lugar de bate-papo mesmo, assim. Eu vou aqui com esses vídeos falar um pouco do que eu penso e como minha vivência contribuiu para pensar dessa forma. Por isso é que eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências com vocês. Eu quero que vocês façam mesmo. Contem um pouquinho aqui de como vocês se sentem com relação ao assunto, do que vocês pensam, de como vocês evoluíram para pensar assim. Também podem deixar perguntas, podem deixar sugestões de temas para a gente estar discutindo aqui. Podem também deixar desabafos. Se precisarem de ajuda, podem deixar nos comentários também, que eu vou tentar, pelo menos, dar o melhor conselho possível para aquela situação, para a sua situação. E se você assistiu até aqui, eu agradeço imensamente, de verdade. E eu já peço para você se inscrever, deixar o seu like. E se você tiver alguma sugestão de assunto ou alguma dúvida mesmo, pode deixar nos comentários também. E até a próxima. Bye, bye!